Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Aqui é o pastor Rômulo Pereira e hoje eu queria comentar com vocês uma questão que eu acho importante. É muito comum no meio cristão as pessoas perguntarem: é pecado, nananã, é pecado fazer X, é pecado realizar atividade tal, fazer isso ou fazer aquilo. E vejam só, queridos, tem até um canal de um pastor aí que eu até assisto alguns vídeos dele, tem um conhecimento teológico muito bom, que é muito comum as pessoas lá fazerem essas perguntas. É pecado isso? É pecado aquilo? Veja só, queridos, as pessoas precisam entender que o evangelho muda essa percepção de como a gente lida com o pecado. Porque veja só, se a pessoa pergunta, é pecado fazer tal coisa a uma pessoa, primeiro que você está sendo praticamente dependente de um ser humano, de alguém, para te dizer o que é certo e o que é errado. Né? E pior, algumas pessoas vão discordar umas das outras, aí vai entrar em debates, aí pronto. Agora, a principal questão aqui que eu quero trazer é: se você faz essa pergunta, é pecado fazer tal coisa, e vem uma resposta, o que acontece, queridos? Nesse cenário, o que vai acontecer? A pessoa vai parar de fazer aquilo ou não vai realizar aquilo porque recebeu um comando. Ou seja, ela vai seguir aquilo para obedecer uma regra, uma legislação que alguém está lhe passando. Então veja que o outro não existe nessa equação. Por que ela não vai fazer tal coisa? Porque é pecado. Então veja, o outro ser humano, a pessoa que é atingida ou não por fazer ou não aquilo, não está sendo levada em consideração. Então isso é problemático, porque a pessoa não está conduzindo a sua vida baseado em uma motivação, baseado na sua afeição pelo outro. Eu não vou fazer tal coisa porque é errado. Ela não está pensando no ser humano, no porquê daquilo. Isso é muito ruim, vira uma coisa mecânica, uma coisa artificial, algo falso e algo que não tem consistência, porque a pessoa nem entendeu o porquê daquilo. Veja só, é pecado mentir? Dando um exemplo assim bem simplório, mas só para ilustrar aqui, que eu não quero entrar em nada polêmico, senão atrapalha aqui entender a linha de raciocínio que eu quero trazer. É pecado mentir? É pecado. Tá bom, pastor, então não vou mentir mais. Cadê o outro ser humano? Cadê o entendimento da pessoa? O que a pessoa tem que entender? Bom, se eu amo a pessoa, se eu amo a Deus, se eu entendo que eu quero ser uma pessoa da verdade, e eu não quero enganar ninguém, eu não quero machucar, trair a confiança de uma pessoa. Então veja que aí, quando a pessoa trata assim, primeiro ela está entendendo as consequências, ela está vendo em quem ela está se tornando, ela está vendo o que causa no outro. Veja como é muito mais profundo a questão. Ela vê o outro, o que ela vai causar, como ela vai ferir o outro, ela está vendo quem ela está se tornando e está vendo as consequências das ações dela. Então, não basta colocar um label na coisa. É pecado. Não, a pessoa precisa compreender e, principalmente, aquilo ser algo que provém dela, da consciência, do coração, de enxergar o outro ser humano. Isso muda porque, meu Deus, eu amo aquela pessoa, eu não vou fazer isso porque eu não quero vê-la mal, eu não quero vê-la entristecida. Então, esse que é o grande entendimento do que é certo, do que é errado, do que é mal, do que é pecado. É quando você vê o outro atingido e você decide por consciência, eu não quero fazer isso a ela. E quando você vê você mesmo na situação e eu não quero ser assim. Então veja, é por isso que o apóstolo Paulo diz que o que cumpre a lei não é o rigor, não é uma dedicação extrema, nada disso cumpre a lei. O que cumpre a lei de Deus? O amor.
Porque quando você ama a pessoa, você tem tamanha afeição, tamanho carinho, tem uma tamanha decisão de fazer o bem a ela, que você não vai fazer aquele mal. Você vai. As pessoas nem precisam ficar te dizendo é errado isso, é errado. Não. O amor que você tem para ela já faz enxergar que algo vai feri-la. Ou, se você não enxergar, ao realizar o ato e ver a dor, você imediatamente recua, pede perdão e corrige a situação. Então, o amor vai muito além de uma obediência cega, movida por regras, movida por ordens. Porque. Deixa eu dar um exemplo bem claro. Chega um marido, leva um buquê de rosas para a mulher, o mais lindo que tinha, leva um anel de diamantes para a esposa no dia do aniversário do casamento, entrega a esposa e a esposa diz: que coisa linda, que marido maravilhoso eu tenho, poxa, que alegria que você me deu hoje com essa surpresa. Aí o marido falou: eu tive que fazer porque o pastor disse que isso que é o certo. Então eu fui lá e fiz, né? Fazer o quê? Eu tenho que obedecer o pastor. Veja como destrói toda aquilo que deveria estar embutido ali. Porque não há verdadeira motivação de pensar no outro, não há verdadeira motivação de amor, não há verdadeira motivação da pessoa conscientemente decidir quem ela quer ser para o outro. E ela nem está motivada pela alegria, pelas consequências boas, no caso, que vai gerar. Então veja a diferença entre uma obediência de uma mera regra, de uma mera legislação, de uma forma seca, artificial, mecânica. Veja que não há sentimentos, não há afeições. Diferente do que o Evangelho propõe, de nós sermos movidos por amor. É por isso que o apóstolo Paulo insiste, escreve um capítulo inteiro lá em 1 Coríntios 13, dizendo que sem amor de nada vale, sem amor eu nada serei, e sem amor eu sou um mero sino que retine, eu sou um barulho. Não, uma pessoa que obedece meras regras que lhe são impostas, que são obrigatórias, e que às vezes a pessoa obedece só para não sair mal na fita, isso é mero barulho diante de Deus. Tem que ser movido por algo maior. Então, o que o Evangelho nos ensina? Ame. Seja as suas ações cheias de amor, motivadas por isso, porque até, como nós vimos nesse exemplo, até uma ação certa, sem amor, de nada vale. Perde o sentido, se torna tosco, se torna frio, vazio e seco. Tem que ser por amor, porque quando você ama, você vê, opa, isso aqui não é correto. Para tudo você pode ver. E como Jesus ensina, se você ama, você se coloca no lugar do outro. É por isso que Jesus, na chamada Lei de Ouro, os principais ensinamentos de Jesus, que esse pessoal da regrinha, é pecado isso, é pecado, nem lembram dessa regra de ouro. Deveria ser a primeira coisa a lembrar. Talvez só depois do amor, óbvio. Até porque o amor vem primeiro e o amor que gerou a Lei de Ouro. Qual que é a Lei de Ouro de Jesus? Faça com o próximo o que você gostaria que fizessem por você. Então você gosta quando alguém mente para você, para pegar aquele exemplo simples? Você gosta que alguém minta para você? Não. Então você não vai mentir para o outro. Por quê? Porque se você ama, você se coloca no lugar do outro. Como você não quer dor sendo causada a você, você não causa ao outro. Então, a Lei de Ouro também traz essa direção e ela provém do amor. O apóstolo Paulo também nos dá algumas direções, dizendo, olha, eu tudo posso, né? Diferente geralmente do pessoal das regras, né? Que pensa, eu nada posso fora algumas coisas permitidas. Não, o apóstolo Paulo diz, eu tudo posso, mas nem tudo convém, nem tudo edifica e eu não vou me deixar ser escravizado por nada. São 3 pontos também que ilustram bem, nos conduzem bem. Algumas coisas não convêm. A gente vê que algumas coisas são grosseiras, são agressivas, são violentas, vão gerar mal-estar, vão gerar ira, vão gerar
revolta, indignação. Então, algumas coisas, talvez você até poderia, mas você vê que não convém. Outras coisas também não devem ser realizadas porque não edificam, não vão colaborar, são fúteis, são inúteis, são sem proveito, só roubam o tempo das pessoas, roubam a atenção das pessoas, em vez de edificar, vai até trazer prejuízo, vai trazer malefícios. Então, para que eu vou fazer algo que vai prejudicar as pessoas que me cercam? E outro ponto, que é muito importante, eu tudo posso, mas eu não me deixarei ser escravizado por nada. Uma determinada coisa pode ser boa, até a internet, por exemplo, pode ser boa, mas se aquilo começar a te escravizar, você tem que controlar, tem que segurar, tem que dar um tempo. Essa era de eletrônicos, você vai passar um tempo na praia, desligue-se um pouco disso. Isso para dar um exemplo simples, né? Que a gente sabe que tem coisas, os vícios escravizam o ser humano grandemente. Então, há várias diretrizes nas escrituras que dão essa liberdade de consciência para o ser humano pensar, para não ser dependente das ordens, das regras que um outro lhe impõe de fora. A pessoa está obedecendo sem saber por quê. Está indo, tipo, como alguém puxando, como se puxa uma vaca, né, puxando pela corda no pescoço da pessoa. Não, olha como o Evangelho nos ensina a meditar. Veja, isso convém, isso edifica, isso me escraviza. Agora, o principal é aquilo que eu comentei. Tem que ter a motivação, tem que ser cheio de sentimentos bons que conduzem as suas ações. Tem que ser movido por amor, senão eu nada serei, de nada vale, e eu serei um mero sino que retine. Queridos, então, em vez de perguntar, é pecado tal coisa? Pense nisso que eu falei e olhe para Jesus, principalmente, que você vai ver que Jesus andava em grande liberdade e sempre fazendo o que edifica, o que convém, o que não escraviza e principalmente tudo por amor. Como Jesus olhava para as pessoas e dizia, ele o fitou e o amou. Então, que as nossas ações não sejam guiadas meramente por regras. Há que se ter princípios, valores, mas principalmente há que se ter amor, porque é o amor que cumpre a lei. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.